Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda nesta quarta-feira, dia 15 de maio. Vamos falar tudo o que está acontecendo no mundo da bola, principalmente pelos lados do Marília Atlético Clube. Além do Alves Celeste, que tem uma semana de folga, até porque os jogos referentes ao Grupo 4 não acontecem nesse final de semana, somente na outra semana. O Alves Celeste volta a jogar apenas no dia 24 de maio, numa sexta-feira, às 8 da noite no estádio Bento de Abreu, contra o Vossen, pela primeira rodada do retorno dessa primeira fase. Mas a gente vai falar muito de Bezinha, do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, no programa de hoje, até porque a gente trouxe um técnico que estava comandando um clube da 4ª Divisão, José Macena, conhecido aqui da cidade, já foi supervisor do Marília Atlético Clube, já foi técnico das categorias de base do MAC, e o José Macena estava na equipe do Catanduva Futebol Clube. É outro grupo, não é do grupo do Marília, e acabou deixando o clube após a rodada do final de semana, quando o Catanduva perdeu de 5-0 para a Francana, lá em Franca. O Macena veio aqui bater um papo com a gente, explicar um pouco como é que é a estrutura do Catanduva, falar um pouquinho desses possíveis adversários do MAC a partir da segunda fase. Então a gente trouxe ele aqui para bater um papo no programa com a gente. Agradeço sua vinda, Macena, obrigado pela presença e seja bem-vindo novamente. Boa noite. Obrigado, boa noite, eu que agradeço a oportunidade, e a gente sempre acompanha o seu programa, é a primeira vez que venho, fiquei muito contente com o convite, obrigado mais uma vez, quero dar uma boa noite a todos que nos acompanham, e é isso aí, estamos aí para responder as suas perguntas. Vamos lá então, Macena, queria que você falasse um pouco como é que foi essa passagem pelo Catanduva, porque eu me recordo que você foi contratado, se eu não me engano, em novembro do ano passado, para já iniciar um projeto com muita antecipação. Você já fez até um processo seletivo de atletas em novembro, depois começou, se eu não me engano, no meio de janeiro começou a pré-temporada, fez vários amistosos. O que talvez não tenha dado certo ao ponto de você estar ter permanecido no Catanduva aí depois desse início de trabalho? Olha, Jorge, o que houve foi o seguinte, quando eu me apresentei, foi dia 19 de novembro, a gente iniciou o processo de avaliação. A gente sabe que fazer avaliação para uma equipe profissional é complicado porque você não vai ter aproveitamento de quase nada, O ideal é você realmente contratar atletas que realmente possam fazer parte do elenco, que possam disputar a competição, digamos assim, alto nível, Alto nível para a Bezinha, para a competição. E realmente foi o que aconteceu, nós não aproveitamos nenhum jogador nessa época de avaliação, apenas um jogador, melhor dizendo, foi aproveitado. Nos apresentamos dia 15 de janeiro, a gente começou as contratações, Alguns atletas eu não conhecia, boa parte dos atletas que a gente havia indicado a gente não conseguiu levar, por quê? Por falta de verba, Essa divisão, se você tiver um pouquinho de investimento a mais, com certeza você vai montar equipe competitiva. Nós tivemos alguns problemas com contratações, de alguns atletas que eu indiquei, nós perdemos 7 atletas, inclusive o Bruno, que hoje está no Marília, É o Bruno zagueiro. Isso, ele havia conversado conosco, havia dado a palavra e tal, mas eu acho que a proposta do Marília falou mais alto. Nós íamos trazer um atleta que hoje disputa a Copa do Nordeste, ele infelizmente não teve como ele vir. Mais 2 atletas que acabaram de disputar agora a 2ª Divisão do Rio Grande do Sul, também no início não teve como levá-los, inclusive um é um meia de muita qualidade, a gente não conseguiu levar. Um outro atleta que atuou pelo Atibaia, que é o Wallace, o centroavante, também não conseguimos levá-lo. Enfim, foram 8 atletas que a gente perdeu, e principalmente, na primeira rodada nós perdemos o melhor zagueiro nosso, Canhoto, que hoje está na Napolina, e a gente foi tendo alguns problemas para montar a equipe, Acabamos até montando uma equipe boa. Nesse processo aí tivemos os 3 primeiros jogos, fizemos 3 partidas excelentes, mas a gente teve muita baixa, para esse último jogo. Nós tivemos jogadores machucados, eu perdi 5 titulares e mais 2 atletas, que faziam parte ali daqueles que entram em todas as partidas. Então eu fui com menos 7 jogadores importantes, a gente teve que acabar levando garotos da base, e aí deu no que deu. A gente já vinha tendo um desgaste durante esses dias, por questões extracampo. A gente, infelizmente, a gente trabalhou com pessoas que não são do ramo do futebol.
A estrutura não posso falar, não posso reclamar de estrutura, de condições de trabalho, mas infelizmente a gente não tinha material humano para de repente nos atender melhor no dia a dia, né? E infelizmente a gente teve muito desgaste. Eu cheguei ao ponto até o absurdo de um clube com estrutura, um clube que paga certinho, paga pouco, mas paga certinho. Eu tenho que providenciar café da manhã para o atleta, um café da manhã decente. No dia do jogo, você ir jogar às 3 horas da tarde, o café da manhã, quando eu cheguei, só tinha pão com manteiga e café com leite. Eu achei um absurdo, eu tive que correr atrás disso aí. Então, assim, são coisas que no dia a dia você vai se desgastando. E eu, após o jogo, eu coloquei meu cargo à disposição, a diretoria entendeu que realmente eu não tinha mais clima para continuar e acabei saindo. Você falou da dificuldade na montagem do elenco, né? Você indicou jogadores que já tinham trabalhado com você ou que você já havia monitorado e eles acabaram não vindo. Eu queria saber de você, Macena, porque do MAC a gente tem visto nas contratações muitos atletas chegando no decorrer do campeonato, atletas que estavam em atividade por outras agremiações, em outros campeonatos estaduais. Você no Catanduva conseguiu trazer alguns jogadores que pelo menos estavam atuando em outras divisões paulistas ou em outras divisões, aliás, em outros estaduais, ou você teve que basicamente atuar com aqueles atletas do início da pré-temporada que vieram já de um período sem atuar? Boa parte dos atletas foi do início da pré-temporada. Nós conseguimos trazer um jogador que estava atuando pelo Mato Grosso do Sul, né? Aliás, um excelente jogador, e trouxemos o Vinícius, que já era da casa, que ele estava atuando pelo Velo Clube. Então, acabando a 3, ele se apresentou. Eu vejo, você citou o MAC, eu vejo que o MAC está fazendo o correto, eu acho que está deixando o treinador trazer realmente o jogador que ele conhece. Acho que o Ricardo vai fazer um bom trabalho. Eu acredito que o MAC, a tendência é só crescer. A gente torce por isso, a gente é da cidade, a gente acompanha, a gente torce. E eu acho que ele está no caminho certo, o MAC está no caminho certo. E assim, o bom é que ele está podendo trazer o jogador que ele conhece, que ele sabe que vai resolver o problema dele na divisão. A gente vê, eu assisti alguns jogos, né, antes de a gente começar o campeonato, eu assisti alguns jogos, treino, e a gente vê que as equipes são mais ou menos parecidas, né? É um campeonato difícil, onde você não vai ver muito jogo bonito, mas o mais importante, o que vale nessa divisão é o resultado. Não importa se você joga feio, joga bonito, o que vale é o resultado. Eu acredito que a gente vai ver um pouquinho melhor os jogos a partir da segunda, da terceira fase. E é assim que essa competição é. Tá certo. Bom, só passar um pouquinho da campanha do Macena aí à frente do Catanduva. Foram 6 jogos, todos no primeiro turno. Na estreia 0-0 contra a Inter de Bebedouro em casa, empatou com o São Carlense fora 2-2, venceu o clássico de Catanduva contra o time mais tradicional, que é o Catanduvense, pelo placar de 3-1, depois empatou com o Taquaritinga em casa 2-2, perdeu para a Matonense 1-0 e na última rodada em Franca tomou de 5-0 para a equipe da Francana. Bom, já aqui ao meu lado o apresentador Ronaldo Medeiros. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo, né? Boa noite, Jorge, boa noite ao Macena, aos amigos do programa Com a Bola Toda. E eu já vou emendar uma pergunta para o Macena no seguinte sentido. Você passando essa campanha aí, se for analisar, não é uma campanha ruim. É claro que tomar de 5, né, que realmente assusta um pouco. Você acha que esse 5 foi o determinante para a sua saída, Macena? Não foi, até porque a pessoa que comanda o clube, que é um padre, que aliás é uma pessoa sensacional, ele não queria que eu saísse. O problema é que houve um desgaste durante alguns dias, eu perdi muito jogador, inclusive você chegou há pouco tempo, eu estava falando da questão das baixas que eu tive, né? De 5 titulares eu perdi para esse jogo, e mais 2 atletas considerados os reservas imediatos, né? E aí a gente foi realmente muito desfigurado para Franca. Suportamos ainda bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente sabia que a gente ia enfrentar muita dificuldade. Eu tive que levar garotos que eram da base, tive que colocar no jogo, né, e a gente enfrentou uma equipe muito boa, mas assim, eu coloquei meu cargo à disposição após o jogo, justamente pelo desgaste que vinha acontecendo já durante alguns dias. Estrutura não posso reclamar, como eu disse, condições de trabalho, mas infelizmente pessoas que trabalham no clube não são pessoas que têm vivência no futebol. Então está sempre faltando alguma coisa.
E a gente já não tinha um elenco muito grande, né? A gente, como eu disse no início, a gente perdeu muito jogador para outras equipes pela questão financeira, né? Que faz muita diferença nessa divisão, a questão financeira. E realmente, assim, fizemos jogos muito bons, né? A nossa equipe é uma equipe muito boa, mas ela é completa. E se tivéssemos feito os gols que nós perdemos nessas partidas primeiras que nós fizemos, talvez hoje seríamos líder do campeonato. Mas infelizmente o né, você não pode contar com ele, né, já passou. Mas assim, é uma competição muito difícil. Como eu disse, o que vale é o resultado. Jogue feio, jogue bonito, o que vale é os 3 pontos. Deixa eu completar a pergunta, Jorge, nesse sentido. Você falou que estrutura acabou não faltando, mas ao mesmo tempo os jogadores, como você disse, estavam com café da manhã com pão e leite, café da manhã, pão e manteiga. Que estrutura é essa? Infelizmente, assim, é o que eu digo para você das pessoas do dia a dia. Eu fico assustado, falei, nossa, será que tem coisa pior que isso, menos que pão e manteiga e café? Porque assim, o normal, mesmo numa equipe que não tem muitas condições, um café da manhã, né, você no dia do jogo, você tem algo a mais, uma fruta, uma mussarela, um presunto, um pão, um pãozinho de queijo, uma vitamina, um iogurte, né, uma bolacha e tudo mais, um bolo. E, infelizmente, né, assim, eu me deparei com essa situação justamente no primeiro jogo do campeonato. Então, eu chegando até a casa do atleta, uma casa muito boa, diga-se de passagem, né, e eu me deparei com uma situação, né, o jogador me olharam assim, meio que, o que será isso aqui, né? E eu tive que tomar a frente, ir até um supermercado naquele momento, comprar iogurte, pão de queijo e tudo mais. E assim, foi uma coisa muito corrida, sabe? Muito assim, eu fiquei realmente impressionado com tanta estrutura, né? Com tanta estrutura, num local bom e salário em dia, mas infelizmente a falta de comprometimento das pessoas, a falta de conhecimento, e aí você acaba se desgastando. E não foi a primeira vez que aconteceu. Já no outro jogo, no segundo jogo em casa também, eu que tive que ir ao supermercado e tudo mais, e você tem lá um gerente de futebol, você tem massagista, você tem tudo lá à disposição. Quer dizer, aí o treinador tem que se preocupar com isso, aí começa a ver o desgaste, porque aí você passa a ser o cara chato, o cara que exige o mínimo, e infelizmente, e o padre ele dá essa condição, mas infelizmente as pessoas não colaboraram. Bom, só aproveitar e mandar os abraços aqui ao pessoal que está nos acompanhando, o Hélio Fernandes, roupeiro do Marília, o Miltinho também está acompanhando o nosso programa, obrigado Miltinho, o Wilson Gino está dando boa tarde, boa noite, o Eliandro Elias também conosco, nosso amigo de imprensa Tiago Giroldo, o Giovanni Pontes está dizendo aqui, ó, gente, tem que colocar o Dorival para jogar, poxa, o menino é bom, bom de bola, e deu uma chance para ele, no caso do Dorival, centroavante do Marília, que ainda não teve a oportunidade de entrar em campo. Foi relacionado para os 2 primeiros jogos, mas ainda não teve a oportunidade com o Ricardo Costa. A gente vai falar sobre o MAC no próximo bloco, Giovanni, mas obrigado pelo comentário. Doutor Fábio Vilaça Guimarães Filho também conosco, obrigado, doutor. Moisés Amarim Sá também já com a gente. O Gilmar Fernandes Mirandinha está dizendo aqui, ó, grande profissional Macena. O Kelvin Roberto, nosso amigo de imprensa. Quem mais aqui? O Leonardo Oliveira, fisioterapeuta do Alves Celeste. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui via Facebook. Macena, você falou que você estava com um grupo reduzido para o Catanduva. A gente sabe que nessa primeira fase os times podem inscrever 26 jogadores. Quantos acabaram sendo inscritos até o momento em que você estava no clube de Catanduva? Olha, nós tivemos ali uma lista B, né, de alguns garotos da base. E pelo fato da gente ter perdido algumas indicações que nós fizemos, a diretoria acabou contratando jogadores para preencher a lista para a gente ter à disposição. Mas assim, acabaram chegando jogadores que não têm o perfil da competição, né? Você tem que contratar quem tem perfil. É uma divisão muito difícil. A gente acabou inscrevendo os 23, aliás, 20 jogadores. Perdemos o zagueiro na primeira rodada, que foi emprestado para a Anapolina, ficamos com 19, perdemos aí uma vaga. E ela agora seria preenchida com a chegada desses 3 atletas que estavam ainda em competição. Eu não sei se eles acabaram levando os atletas, né? Mas a gente tinha ali da lista A 19 e nós tínhamos ali mais 9 atletas que vieram da base. Você citou também a questão da lista B. Vocês tinham quantos mais ou menos mesmo da lista B? Ou... Olha, na lista B nós tínhamos 9 atletas inscritos. 9 atletas inscritos, né?
A gente está chegando ao final do primeiro bloco. Você tinha dito já no início do programa que tinha conversado com o Brunão, o zagueiro, né, que hoje está defendendo o Marília. Você chegou a entrar em contato com ele, mas ele acabou aceitando uma proposta do MAC, né? Você teve mais algum outro jogador que você tentou, pelo menos que é conhecido da gente aqui de Marília, para levar para o Catanduva? Não. Eu conhecido acho que não. A gente conversou com o Bruno, ele estava atuando ainda pelo Rio Preto. Mesmo antes do Bruno ir até o Rio Preto, ir para o Rio Preto, a gente conversou com ele e ele manifestou interesse que assim que acabasse a competição, ele teria o interesse de trabalhar conosco. Assim que acabou a competição, nós entramos em contato. Ele também recebeu uma proposta da Inter de Bebedouro, mas eu acho que falou mais alto a proposta do MAC. Acredito que aquele desejo dele de jogar pelo time da cidade. Ele é um cara que ele gosta muito do clube. A gente ficou um pouco chateado com ele no início, mas a gente entende. Depois de cabeça fria a gente entende, a gente torce para que dê tudo certo para ele. É um jogador jovem, tem muito tempo pela frente aí. E assim, outros atletas, eu acredito que não seja do conhecimento de vocês, né? Mas a gente tinha bons atletas para levar e a gente acabou perdendo atleta para a Matonense, a gente acabou perdendo atleta para a própria Francana, a gente acabou perdendo atleta para a Inter de Bebedouro, para o próprio Catanduvense, né, que é a equipe mais tradicional que tem. E a gente acabou, de oito indicações que eu fiz, eu consegui levar apenas uma. E aí fica difícil você trabalhar com atletas que você não conhece, e principalmente o seguinte, né? Boa parte desses aí que acabaram indo para suprir a vaga desse pessoal não tinha perfil para a competição. Bom, mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando no intervalo, o Bruno Marcondes, o Wilson Miranda, Gilmar Dudu Martins, o Fernando Fernandes está dizendo, grande Macena, forte abraço, Deus abençoe grandemente, guerreiro. E o Walter Vargas também nos acompanhando. Obrigado aí pelas palavras. Nós vamos para o intervalo comercial, na volta mais Macena, Marília Atlético Clube, Copa do Brasil, enfim, o esporte está aqui. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play, faltou PPA. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, hoje batendo um papo com o treinador, o Macena, que até dias atrás dirigiu a equipe do Catanduva
também na Bezinha, assim como o Marília Atlético Clube. Eu queria saber do Macena, embora a gente está numa 4ª divisão, mas como é ter 2 equipes na mesma cidade e uma cidade que não é tão grande assim? Pois é, rapaz, isso é um assunto até que o pessoal discute muito lá, né? Porque tem a Catanduvense, né? Ou Catanduvense, né? É uma equipe mais tradicional, uma equipe que já visitou a 1ª divisão, tem torcida, mas tem seus problemas, né? Como toda equipe que está nessa divisão aí. É complicado assim porque você divide um pouco, digamos assim, a opinião das pessoas, né? Principalmente da imprensa. É uma equipe muito jovem, foi criada por um padre, essa equipe nasceu de um projeto social, não tem torcida ainda, está se formando, tem dificuldade de patrocínio, quer dizer, a pessoa toca sozinho, depende muito do esforço do padre. É uma pessoa muito humana, como eu disse, ele abraça todo mundo. Então, assim, falta profissionais da área para ajudá-lo um pouquinho mais. Mas, assim, é com muita dificuldade. Aí você vê do outro lado o Grêmio. O Grêmio já é um clube que consegue patrocínio, tem torcida, já leva mais público, a imprensa acompanha mais, isso é natural, né? E realmente, né, uma cidade, se eu não me engano, com 110 ou 120 mil pessoas, você com 2 equipes ali, um pouco de dificuldade sempre vai ter para um lado, né? Mas felizmente o padre, na luta dele diária ali, tem muita gente que ajuda ali, mesmo que pouco, mas ele consegue tocar. Quanto que é a folha de pagamento? Em torno de quanto que está, Macena? Olha, eu montei um time com 25 mil. E vou te dizer, é um time bom. Essas peças que estão no DM voltando, eu tenho certeza que o Pinho vai ter mais tranquilidade. E esses 3 atletas que foram contratados, se eles realmente forem contratados e se apresentarem, eu acredito que no segundo turno dá para fazer uma campanha muito diferente da atual. Mas assim, é um investimento pequeno, a estrutura física é muito boa, a moradia é muito boa, alimentação, você tem ali à disposição vários campos ali pertinho para treinar, cidadezinhas de 10 km, 15 km e ônibus à vontade. Maravilha. Ronaldo, vou mandar os abraços aqui antes para o pessoal que está nos acompanhando. O Edson Gustavo Abreu está dando boa tarde, o Antônio José Faria, o Rony Dessa dizendo boa noite, Jorge, ótimo programa, obrigado, Rony. Um abraço para o Matheus, o filho do Rony, já defendeu as categorias de base do MAC. O Mirandinha está fazendo uma pergunta aqui para você, Macena, eu vou repassá-la. Ele falou assim, Macena, sem bairrismo, quais as equipes que têm condições para o acesso, na sua opinião? Olha, que eu vi, a Francana, eu reputo a Francana como uma equipe, uma séria candidata a uma das vagas. Tenho informações boas do Paulista de Jundiaí, me falaram da equipe do Paulista muito boa. Algumas pessoas também do meio ali, da região, me falaram muito bem do Fernandópolis. Eu vejo com muito bons olhos o trabalho que está sendo feito no MAC pelo Ricardo. Torço para que dê tudo certo, afinal de contas a gente é da cidade, a gente passou ali 9 anos ali no MAC, a gente torce para que o MAC realmente consiga o acesso. Eu acredito que o MAC vai fazer uma excelente campanha e a gente espera também que o MAC consiga o acesso. Mas assim, eu não vi o MAC jogar ainda, né? Mas eu acredito que o MAC também figura aí como uma equipe que possa conseguir aí o acesso, até porque trouxe um treinador que conhece a divisão, já tem alguns acessos, sempre fez boas campanhas e com certeza ele conhece a divisão e os atletas que ele trouxe. Ô Macena, nesse período de pré-temporada, chegou a haver alguma possibilidade de um jogo treino MAC e o Catandu? Você chegou a cogitar isso? Ou alguém do MAC chegou a cogitar essa possibilidade, até porque vocês estavam, né, em grupos diferentes? A gente até tentou fazer um contato, mas a gente não conseguiu. O MAC estava em processo de eleição e as pessoas não, assim, a gente não conseguiu falar com as pessoas do clube, né? Mas a gente acabou optando em fazer com equipes da primeira divisão, que nem nós fizemos 3 com o Novo Horizontino, nós fizemos com o Rio Preto, fizemos ali com o Monte Azul, fomos até Uberaba fazer um jogo treino, né? Mas assim, tudo com equipes de outras divisões e a gente acabou fazendo da divisão mesmo, fizemos apenas com a América de Rio Preto. Uhum. Bom, mandar um abraço também para a Natasha e Edson Gustavo Abreu. É que tem um I no Edson dele aqui, Edson Gustavo Abreu, um abraço a ele também.
Você estava falando dessa Francana que você acabou perdendo de 5. O que ela tem de tão especial assim que o pessoal tem cantado em verso e prosa, Macena? Olha, só se der muito errado alguma coisa no meio do caminho aí, mas assim, eles têm uma equipe muito bem montada. Eles têm ali à frente da Francana, tem jogadores muito bons, né? Tem o João Vitor, que é um jogador de lado, um jogador muito forte fisicamente, inclusive. Se eu não me engano, ele deve ser o artilheiro da competição. É um jogador que é o diferencial ali na frente. Tem 2 zagueiros muito bons, um meio campo que trabalham muito bem a bola, marcam muito bem. É uma equipe que toca muito bem a bola. É uma equipe que não se apavora em momento algum do jogo. Quer dizer, é uma equipe muito bem treinada, uma equipe que tem uma bola parada excelente, até pela estatura dos atletas. Tem um investimento relativamente alto para a divisão. Tem um treinador também que conhece bem a divisão, que é o Alexandre Ferreira. Conheço o Alexandre há muitos anos. E assim, ele escolheu a dedo o elenco que ele montou. Então, assim, é uma equipe que tem todos os ingredientes necessários, né, para você buscar aí o acesso. Eu acredito que a Francana tenha essa característica, né, de equipe competitiva. Acredito eu que vão brigar aí bem até o final. E a gente fala da equipe porque eu vi 3 jogos, eu joguei contra, inclusive, tive a infelicidade de jogar muito desfalcado, mas eu reputo a Francana como uma equipe que com certeza brigará pelo acesso. Bom, Macena, você que fez todo o primeiro turno com o Catanduva, hoje a gente pega a tabela do grupo 2, onde você estava como técnico, tem a Francana liderando com 12, você já falou tudo sobre a Francana, Matonense a vice-liderança com 10, a Inter de Bebedouro com 9, o rival do Catanduva, o Catanduvense com 8, Taquaritinga 7, Catanduva 6, São Carlense 4. A princípio aí, né, pelo menos o que se encaminha para Francana e Matonense avançarem, e 2 vagas aí para 5 equipes. Como que você vê essa questão desse grupo? Quem que você acha que avança? Você acha que o Catanduva tem condições ainda de avançar para a segunda fase? Você acha que Francana e Matonense já são favas contadas aí na próxima fase? O que você pode dizer a respeito desses times, já que você enfrentou todos eles nesse primeiro turno? Olha, para você ver o equilíbrio que é, né? A diferença de pontos ali é pequena. É 1 ponto, 2 pontos, né? Uma vitória cá, né? Exatamente. Então, assim, a Matonense tem uma equipe muito aguerrida, é uma equipe que a todo momento marca muito bem, eles marcam atrás da linha da bola, que é a característica da competição, e eles têm velocidade, eles imprimem velocidade quando eles roubam a bola, eles atacam em bloco, defendem em bloco. É uma equipe muito aguerrida, tanto é que nos deu muita dificuldade, ofereceu muita dificuldade para que a gente criasse, né, no jogo. Fizeram o gol e foi difícil a gente conseguir fazer o gol. A Inter de Bebedouro, eu também acho que é uma equipe do mesmo nível da Matonense, é uma equipe muito aguerrida, tem bons atletas, o treinador também já está lá há 2 anos, conhece a divisão, eles trouxeram alguns remanescentes de volta, né? Tem alguns jogadores remanescentes no elenco do ano passado, ficaram em 3º lugar na competição. O Grêmio Catanduvense tem uma equipe que a gente fala, digamos assim, cascuda, né? Jogadores cascudos ali, tem um bom time, tem o Sérgio Caetano também, que conhece muito a divisão. O Catanduva, eu acredito que o Catanduva ainda brigue pela classificação ali com o Catanduvense, com o Taquaritinga, o próprio São Carlense. São equipes ali que também estão no nível dessas outras equipes que eu falei, com exceção da Francana, que eu acho que está um pouquinho acima. Ela tem um elenco mais extenso, ela tem um investimento maior, tem o apoio da cidade, uma média de 2.000 pessoas no estádio por jogo. Quer dizer, isso ajuda muito. Sempre viajam um dia antes, então, quer dizer, isso faz muita diferença. Mas eu acredito que ali, Francana, Matonense, Inter de Bebedouro, eu acho que essas 3 aí classificam, e essa última vaga aí, os outros times vão ter que brigar bastante, os outros 4 aí. Eu acredito que o Catanduva tem uma leve, digamos assim, vantagem, porque é um time bom, eu acredito na equipe, é um time bom. O Pinho chegou agora, de repente ele pode dar uma outra, como é que eu posso te dizer,
Motivação. É uma outra motivação, ou mesmo uma outra forma de trabalho, né? Que ele também conhece muito a divisão. Mas assim, eu acredito nessas 3 primeiras aí, classificam tranquilo. Bom, mandar um abraço aqui para o meu parceiro, amigo, irmão Marcelo Ragazzi, de Lupécio para o Mundo. Está lá o Marcelão nos acompanhando. Abandonou a gente, mas está vendo agora pelo Facebook. Um abração a ele. Macena, você falou muito bem dessa Francana e a gente está tentando garimpar aqui umas eventuais que o Mark vai ter pela frente. Essa Matonense, embora uma equipe boa, tem chance de subir porque só sobem 2 ou é muito difícil para a Matonense? Não é difícil não. Você vê que o ano passado a Inter de Bebedouro tinha uma equipe, digamos assim, que mais ou menos do nível da Matonense hoje, ela quase subiu. Você vê que o Paulista de Jundiaí era uma equipe muito boa, o próprio São José, equipes melhores acabaram não obtendo acesso. Subiu Primavera de Indaiatuba, subiu o Comercial, né? Uma equipe também que fez um investimento grande nessa divisão. Mas a Matonense é uma equipe aguerrida, como eu te disse, e eles reforçaram, inclusive um zagueiro que a gente estava para levar, que estava atuando em Manaus, a gente não conseguiu levar e a Matonense acabou contratando, que é o Wagner, é um jogador que foi formado no Palmeiras, e eles estão se reforçando. Então eu acho que a Matonense sim, ela pode brigar sim pelo acesso, até porque na segunda fase é outro campeonato, aí você pega jogadores melhores, campos melhores, e aí tem mais jogo, e aí quem tiver mais garrafa para vender é quem acaba levando vantagem. Ô Macena, eu queria que você falasse o que você tira de lição dessa sua passagem pelo Catanduva. Claro, foram apenas 6 jogos, mas você comandou um time na Bezinha desde o início da pré-temporada. Observando agora tudo que foi feito desde novembro, quando você realizou os primeiros testes ainda no elenco, o que você teria talvez feito de diferente? É claro que você citou vários problemas, até mesmo para contratar jogadores que você indicou e eles não vieram, mas até em meio a todas as dificuldades que você teve financeira e algumas até estruturais, o que você talvez teria feito de diferente para que hoje o Catanduva tivesse numa melhor condição e que você talvez tivesse permanecido no cargo? Olha, talvez eu não tivesse feito avaliações, talvez eu tivesse deixado, ao invés de fazer avaliações, eu tivesse pontuado mais alguns atletas e tentado a todo custo fazer com que, de repente, esse dinheiro que foi investido nesse tempo aí de avaliação, ele pudesse ser utilizado para outra situação. Eu acho que começar cedo é sempre importante, né? Nós começamos realmente a nossa pré-temporada em janeiro, eu acho que é muito importante. Infelizmente, como eu disse, a falta de verba, a falta de investimento fez com que a gente perdesse muito atleta bom. A gente acabou tendo que trabalhar com atletas que a gente não conhecia e que, infelizmente, não eram atletas com o perfil ideal para a competição. Eu acho que eu não mudaria muita coisa, não, né? Eu apenas exigiria eu levar profissionais da confiança. Aliás, eu tenho que aqui ressaltar o trabalho do professor Júlio, que é de Marília, que, aliás, é uma pessoa que, como pessoa, é um ser humano fantástico, como profissional, ele não é 10, ele é 11, ele conhece muito bem a área que ele trabalha, é um cara muito bem... Físico, né? Para quem não sabe, é o preparador físico. Muito bem preparado, uma pessoa digna de respeito, é um cara que, o que você precisar, o Júlio está ali pronto. Não tivemos nenhum problema de lesão muscular, isso já credencia o trabalho dele. Eu acabei levando um preparador de goleiro também, um bom profissional, mas assim, o restante das pessoas ali foram pessoas que realmente não contribuíram muito. Então, talvez eu, nesse ponto, eu exigiria levar os demais pessoas de confiança para que você tivesse um pouco mais de êxito na execução dos trabalhos no dia a dia. Mas eu acho que eu não mudaria muita coisa, não, né? Felizmente, a gente conseguiu até montar uma equipe boa diante de tantos problemas, mas eu acredito que eu não mudaria muita coisa, não, apenas a questão da comissão técnica. Ronaldo, só para completar a informação, antes de você mandar os abraços, o Júlio César Santos, que é o preparador físico do Macena, só para quem não sabe, ele foi preparador físico do MAC no acesso do Marília em 2014 da Série 2 para a Série 1, com o técnico Luiz dos Reis, que hoje está na Itapirense, Ronaldo. Subiu na rodada passada, venceu, a gente vai falar sobre o Luiz dos Reis também no próximo bloco e mais Bezinha,
O Júlio César, então, que subiu o MAC no último acesso 2014 da Série 2 para ele. E só completando, o Júlio está lá há um ano já no clube. Está um ano já no Catanduva, né? Bom, o Faria está mandando, o Antônio Faria mandando um abraço aqui para o Macena. O Moisés Amarim Sá está dizendo boa noite, Jorge Ronaldo. E a esse competente profissional Macena, abraço a todos os torcedores marilhenses, em especial ao meu irmão Noé, ao Wilson Sam. Acredito muito no trabalho do Ricardo. Técnico do MAC, né? Ricardo Costa. Isso, o Noé ainda acrescenta, ele dá outro abraço aqui para a gente também, tal. O Wilson Gino está falando obrigado pelo abraço, Moisés, Tatá, gostaria de mandar um. O Gino está mandando um abraço também para o Antônio Abdala, o grande Ica. O Mirandinha está voltando aqui e falando que acredita que o 15 de Jaú vai estar com o MAC na segunda fase. E pergunta isso também para o Macena. Macena fala no próximo bloco sobre isso. No próximo bloco. E a gente não citou aqui o 15 de Jaú, porque a gente está falando mais do grupo lá onde o Macena está. Sim, mas a gente vai falar de outros grupos também. Só aproveitar, Ronaldo, o Luiz Carlos Antunes Biondi está dizendo aqui, ó, Fernandópolis é forte, hein? Está dizendo aqui, o Milton Boer, também lá do Circo, acompanhando o nosso programa. Obrigado pela audiência. Grande Mirtão, hein? Esse é gente boa no pedaço. Nós vamos então para mais um intervalo comercial. Na volta, mais Marília, mais Macena e a Copa do Brasil. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estava no Catanduva até dias atrás, quando deixou a equipe. Mandar um abraço aqui para o Júlio, o João Pedro, boa noite a todos, Jorge Ronaldo, e ao meu grande amigo Macena, Júlio Bochecha. Roupeiro do mar. O Vinícius Ferreira também está nos acompanhando e o Mirtão está nos cumprimentando pelo programa. Obrigado, Milton. Tá aí, portanto, respondendo para o Mirandinha, a gente não citou o 15 de Jaú. Você não teve a oportunidade de ver o 15 de Jaú jogar, né, Macena? Não, eu não tive oportunidade, assim, mas a gente conhece muita gente do meio do futebol e a gente sempre conversava com um e com o outro. O pessoal falou que eles montaram um time até bom, um time competitivo. O 15, como muitas equipes aí, tem a sua dificuldade financeira, né? Mas é como eu disse, né? O mais difícil agora é você buscar a classificação.
é muito complicado. E depois dessa classificação as coisas mudam, até porque você pode contratar mais 4 atletas, você pode fazer a substituição. Então aí eu acho que dá uma melhorada na competição. Essas equipes que estão em dificuldade, que classificam ali de repente com dificuldade, podem crescer aí no decorrer da competição. Bom, Ronaldo, só para destacar aqui, se o campeonato tivesse terminado com a rodada do final de semana, que foi o fim do primeiro turno, o MAC como primeiro do grupo 4, hoje enfrentaria na segunda fase, que é também uma fase de grupos, mas com 4 equipes. Enfrentaria o 15 de Jaú, que hoje é o segundo colocado no grupo 3, enfrentaria o Mauá, que é o sexto, aliás, é o terceiro colocado do grupo 6, e enfrentaria o Joseense, que é o quarto colocado no grupo 5. Hoje seriam esses adversários do MAC, mesmo formato de disputa, jogos de ida e volta, turno e retorno. Aí só os 2 avançariam para a terceira fase, que também seria de grupo. Essa é a situação de momento, se o campeonato tivesse encerrado. Fotografia atual, né? Exatamente. E só para destacar ainda da Bezinha, Ronaldo, a gente falou no bloco anterior rapidinho do Luiz dos Reis, técnico do Marília, que conquistou os 2 últimos acessos pelo MAC, em 2013 na Série A3, em 2014 na Série A2. O Luiz dos Reis estava no futebol do Acre, né? Acho que é do Acre, né? O Real Rondônia, acertou com o Itapirense na rodada passada, venceu, e o time dele está na terceira colocação do grupo. Deixa eu até passar aqui a classificação do grupo do Luiz dos Reis, no grupo do Rio Branco, que é o Rio Branco com 16, o 15 de Jaú com 11, o Itapirense está em terceiro lugar com 8 pontos, venceu no final de semana. Então o time do Luiz dos Reis, só para a gente destacar alguns treinadores que já passaram por aqui. E só para já emendar... O MAC pode enfrentar talvez a Itapirense aí, né, Jorge? Pode enfrentar a Itapirense, exatamente. Até próprio Independente de Limeira, né? Acredito que deve ficar com 15 de Jaú mesmo, deve ser um adversário quase certo. Mas a gente falou de alguns favoritos a brigar pelo acesso, e talvez a gente não tenha comentado de um que hoje é o líder geral da Bezinha, que é o Rio Branco de Americana. Sim. Você teve algumas informações sobre o Rio Branco, ou Macena, que hoje tem 16 pontos e lidera o grupo 3? Não, Jorge, eu não tive informações, mas eu acredito que só a campanha fala por si, né? Sim. A gente tem que ver que assim, é uma equipe que tem a pontuação que tem hoje, são 18 pontos, 16 pontos? 16 pontos, 5 vitórias e um empate. Então, é uma equipe que você tem que respeitar e tem que procurar conhecê-la, né? Porque você pode futuramente enfrentá-la e você tem que estar muito bem preparado. E como o Macena disse aí também, né? Que na próxima fase você pode inscrever 4 jogadores, né? Você pode investir um pouco mais, né? Você pode fazer uma troca, né? Eu até queria saber do Macena sobre isso, ele como técnico de futebol, porque esse assunto já foi abordado com o Ricardo Costa, e eu já abordei, eu me lembro, o ano passado com o Raul, e ainda na Série A3, é claro, antes de todo o fracasso que foi a campanha do MAC, mas desse regulamento da federação. A partir da segunda fase, você pode realizar 4 trocas no elenco, porque para muitos é uma faca de 2 gumes, né? Ou uma faca de 2 legumes, como diria Vicente Mateus. Né? A questão, Macena, de às vezes você tem se classificar em primeiro lugar, com o time jogando bem, tendo essa possibilidade de fazer 4 alterações, e você de repente muda 4 atletas, traz em tese jogadores mais fortes, mas na sua visão corre um risco de você perder o elenco por realizar 4 trocas, ou você não vê dessa maneira? O que você a respeito desse assunto? Ou depende muito de cada time? É uma situação que você encara com uma certa dificuldade de resolver, Macena? Olha, eu vejo da seguinte maneira, você tem uma limitação de inscrição. Do ano passado para cá diminuíram 2 inscrições, porque você poderia inscrever 28 atletas o ano passado, 25 jogadores de linha e 3 goleiros. Esse ano diminuiu, são 23 de linha e 3 goleiros, no total de 26. Quer dizer, para uma competição tão longa, você vai ter realmente um tempo para você ver se um atleta ou outro não rendeu, ou se de repente um atleta que você não está aproveitando muito. Você corre esse risco. Isso não quer dizer que você tem a possibilidade de fazer as 4 que você tem que fazer. Eu acho que isso aí é optativo. Mas pela divisão, pela dificuldade que às vezes você não tem um elenco tão qualificado e você acaba esperando essas 4 vagas aí, até para fazer um investimento melhor. Eu acredito que isso não atrapalha em nada, não. Eu acho que depende muito, como você disse, de repente você tem uma equipe aí bem encaixada,
mas você, de repente, você tem ali uma necessidade de trazer mais um homem de área, ou de repente mais um zagueiro, um jogador assim diferenciado, eu acho que é uma boa. Até porque, com essa limitação das inscrições aí, que eu acho isso aí, eu não concordo com essa limitação das inscrições, você fica muito preso àquela situação, você tem que contar com aqueles atletas, você não pode fazer uma contratação a mais, você acaba perdendo jogadores por causa disso. Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que ela é bem-vinda, essa situação aí. Tá aí. Vamos passar para as informações do Marília antes de voltar com Macena, Jorge? Só antes, Ronaldo, antes de a gente entrar no assunto MAC, tem uma entrevista, pedi até para o Nicolas e para o Caio colocar na ponta da agulha, do Matheus Marcondelli, a entrevista que eu passei para o Magrão, viu, o Nicolas? Para a gente colocar, porque o Matheus Marcondelli, marilhense, Macena conhece muito bem, fez uma excelente temporada esse ano pelo Osasco Audax, na Série A3 do Campeonato Paulista. O Osasco com um time que podemos dizer assim, quase sub-23, quase com idade de bezinha, conquistou o título da divisão, tendo se classificado em 8º lugar. Classificou na última vaga, eliminou o líder Velo Clube lá em Rio Claro, com 2 gols do Matheus Marcondelli. E o mariliense, que já havia jogado na base do MAC, jogou a Série A3 em 2017, não só para muitos foi considerado o melhor jogador da competição, mas foi o artilheiro, com 11 gols, sendo que não é um jogador de área, né? Um atacante de lado que terminou como artilheiro e campeão com o Osasco Audax. Ele deu uma entrevista para o grupo Osasco Audax sobre esse empréstimo, a sua ida, né, por empréstimo para Ponte Preta. Eu acho que vale a pena a gente reproduzir um pouco aí, um pedaço dessa entrevista do Matheus Marcondelli, que é um jogador de Marília e que agora vai para uma vitrine muito grande, que é o Campeonato Brasileiro da Série B, vai vestir a camisa da Ponte Preta. Vamos então acompanhar essa entrevista? Se estiver na agulha, podemos colocá-lo. É uma expectativa muito boa, um passo muito importante na minha carreira, um degrau que eu vou subir aí para disputar a Série B, que eu sempre sonhei, sempre almejei, e isso graças à boa campanha da Audax. A todos os envolvidos, toda a comissão, todo o elenco, só tenho a agradecer. Realmente, é o melhor momento da minha carreira até agora. Consegui ser artilheiro da competição, sair campeão daqui. Estou indo para um clube de massa, de torcida, onde todo jogador quer jogar. Então é aproveitar ao máximo a oportunidade. Um abraço aí para a torcida da Audax, para todo o elenco, todos os envolvidos. Dizer que eu estou muito feliz e foi muito gratificante. Matheus Marcondelli, queria saber de você, Macena. Conhece o Matheus? Já viu os jogos dele? O que você pode falar desse jogador que agora está indo para Ponte Preta? Olha, eu vou te responder a pergunta da seguinte maneira. Eu vi alguns jogos do Matheus, eu acho ele um jogador diferenciado. Eu não tenho dúvidas que ele vai chegar em time grande. Pode escrever o que eu estou te dizendo. Vai chegar em time grande em pouco espaço de tempo. Ele indo para a Série B agora, a visibilidade vai ser muito grande. E eu não tenho dúvida que o ano que vem ele vai vestir a camisa de um grande clube, com certeza. É um atleta que, como eu disse, é diferenciado. Ele fez a diferença no time do Marília, aqui quando estava. Eu cheguei a indicá-lo para o Oeste de Itápolis. O pessoal manifestou interesse em contratá-lo, mas ele já tinha essa situação na época, para o Osasco Audax, né? Mas a gente fica muito feliz em ver que ele realmente está indo muito bem, e a gente vai torcer para que dê tudo certo para ele, mas eu tenho certeza que ele é mais um marilhense que vai vestir a camisa de time grande. Por falar em time grande, ele teve a oportunidade no Vasco e o Vasco não soube como lidar com o jogador, talvez. O que pode ter falhado aí, Macena? Eu acho que o momento do Vasco, o Vasco já vem Sim. alguns anos aí, com muitos problemas internos e tudo mais. Eu acho que o momento do Vasco não casou com o momento dele. Eu acho que a vinda dele para o Osasco Audax e essa competição que ele fez agora, que ele foi o destaque, foi considerado o melhor jogador, artilheiro, eu acho que fez muito bem para ele. Eu acho que agora o caminho dele
a escada dele só sobe daqui para frente, com Tá certeza. soltada, né? Com Tá certeza. certo. Vamos entrar então no assunto MAC, Ronaldo? Pois não, Jorge. Vamos já ouvir o nosso primeiro entrevistado, o volante Matheus Chiclete, porque depois de todo aquele episódio, né, da suspeita do laxante, que os jogadores passaram mal e tudo, o Chiclete foi um dos poucos titulares que não reuniu nem condições de ficar no banco de reservas, tão mal que ele ficou com essa toda que ele tem intoxicação também, né, alimentar. O Matheus Chiclete, que é titular absoluto, né, um jogador da confiança do técnico Ricardo Costa, vem talvez fazendo um campeonato muito regular, talvez seja o atleta mais regular do Marília nesses jogos da competição. E ele falou com a gente à tarde sobre essa situação toda, né, sobre esse mal-estar que o tirou de fora dessa partida na vitória contra o Assisense. Vamos acompanhar o que o Matheus Chiclete falou sobre esse momento aí, único por enquanto na carreira dele. Boa noite, Chiclete. Bom, vamos falar com o volante Matheus Chiclete, que foi um dos jogadores acometidos aí pela intoxicação alimentar e talvez tenha sido o que mais sentiu a intoxicação, até pelo fato de não ter sido nem relacionado para o jogo em Assis. Chiclete, conta um pouquinho como é que foram esses momentos aí que antecederam o jogo. Realmente uma situação que pegou vários jogadores e você também, com talvez um problema até mais agravante do que os demais. Boa noite. Boa noite. Foi uma situação muito chata, né, meu? Porque realmente a gente não sabe o que aconteceu. Foi na sexta-feira, por volta depois da janta, todo mundo começou a passar mal. E eu tava bem depois da janta, né? Eu até briguei com os moleques, eu tô bem. Mas aí passou a madrugada, eu comecei a passar mal também. Conversei com professores, falei que tava muito mal, tava muito fraco ainda. Aí fui pro médico, tomei umas medicações lá e na hora eu melhorei, mas depois do efeito do remédio eu me senti mal ainda. Então não teve mesmo condições de viajar para Assis, né, Chiclete? Cara, eu cheguei para viajar, falei, vou estar com o grupo, independente se for jogar ou não. E no momento, até conversei com o professor, conversei com o Edmar também, que eu queria ajudar, mas ao mesmo tempo não estava 100%. Então, aí fez parte do grupo. A gente via que tinha um grupo bom, quem entrasse ia dar conta do recado. E graças a Deus deu tudo certo lá. E até ontem ainda você sentindo ainda alguns sinais dessa intoxicação, né, Chiclete? Cara, tava mal até ontem. Eu fui no médico de novo, tomei outras medicações e acordei bem, graças a Deus. E pegou de surpresa, viu, porque é a primeira vez que acontece isso comigo. E graças a Deus agora estou melhor, estou preparado para a próxima batalha que vem aí. Só para encerrar com você, Chiclete, queria que você falasse desse primeiro turno do Marília, já que o MAC termina na liderança, só volta a jogar no dia 24, quer dizer, 2 semanas aí sem futebol, jogo oficial. Qual que é o balanço que você faz desses 5 primeiros jogos do Marília? Cara, falar pra você que foi um ponto positivo pra gente, porque sabemos da dificuldade que íamos encontrar, não ganhamos nada ainda, vamos manter o pé no chão, tem mais 5 partidas difíceis e vamos buscar o primeiro lugar, tem que buscar o primeiro lugar, pontuar, não deixar a peteca cair, porque todas as equipes que for querer jogar contra nós vai querer arrancar ponto. Pra vocês verem, todas as partidas em casa a gente empatou, entendeu? E todas as partidas fora a gente ganhou. Qual que foi a diferença? A diferença é que jogando fora de casa as equipes saem pro jogo. E aqui joga pra trás da bola. Então tem que ter um pouco mais de paciência. A gente tá tendo paciência, tem um bom jogo, mas infelizmente a bola não entrou. Mas a partir da próxima partida, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, vamos falar com o volante Matheus Chiclete. Eu queria perguntar para o Marcelo, jogador, não só a respeito do MAC, mas a respeito desse grupo do Marília. Tem o MAC como líder, o Assisense vice-líder, Itararé. E hoje, se eu não estou enganado, a Santa Cruzense, o Vossen ali está com a mesma pontuação, mas fora do G4, e o Elo Sport, que é o pior time do campeonato, né? Não somou nenhum ponto, acho que todas as outras 40 agremiações, pelo menos um ponto, possuem na competição, e só o Elo Sport que não. Eu queria saber do Macena se ele acompanhou um pouco desse grupo do Marília, né? dos times do Marília, ou na pré-temporada, ou em jogos oficiais. E se para você, Macena, te surpreende algo positivamente ou negativamente nesse grupo do Marília em termos de colocação na tabela dessas equipes? Não, a gente acompanhou um pouco, meio que de longe. Nós, principalmente, né, vamos ser um pouco bairrista agora, né? Nós lá no Catanduva, eu, Júlio, a gente que é aqui de Marília, a gente sempre
comentou, até pela formatação do grupo, que o Marília realmente iria classificar e bem. A gente acreditava muito no Vossen, porque o Vossen sempre montou boas equipes, sempre fez investimento bom, e esse ano a equipe do Vossen me surpreendeu negativamente. O Assisense está fazendo uma campanha melhor, até porque o PC também é um treinador que conhece a divisão, levou jogadores com perfil, mas eu acredito que ali classifica o MAC, Assisense, eu acredito que o próprio Vossen, né, e a briga, e a outra vaga vai ser entre Santa Cruzense e Itararé, né? Mas eu acredito que esses três aí classificam, Vossen, Marília e Assisense classificam tranquilo. Não, só mandar um abraço aqui para o Dr. Cláudio Pina Góes, que está nos acompanhando. Obrigado, Claudinho. E o Edmarcos Fernandes também está mandando um abraço a todos aqui, igualmente a ele. Tá, o Will Ifran, está aqui pelo menos o nome dele no Facebook, está dizendo aqui, ó, boa noite pessoal, é a primeira vez que participo, me lembro de uma cena nas antigas, ele está falando, Tonelo entre outros, bons tempos do MAC, gostaria de saber quantos sobem para a Série A3, parabéns pelo programa. Na verdade, você então, o Will, que pelo jeito é o seu nome aqui, o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, ou Sub-23, né, porque tem um limite de idade, ele é disputado por 41 agremiações que estão divididas em 6 grupos, alguns com 5 com 7 e só o grupo do Marília com 6 equipes. Desses times, ainda várias fases de grupos, mas só apenas 2 sobem para a Série A3 do ano que vem. Então a dificuldade é muito grande sim, para não só o Marília, mas para qualquer outra agremiação. Quem também está nos acompanhando, meu amigo santista Gilberto Trindade, obrigado Gilberto, pela audiência. Precisava ver, você falou daquela futura composição que eventualmente pode acontecer, Jorge. Pelo grupo do MAC ter um time a menos, precisa ver se na fase de classificação, de formatação de grupos aí, se isso não vai pesar, se não vai ser por percentual de jogos. Não, na verdade a segunda fase é assim, Ronaldo, ela já está bem definida pelo regulamento. O primeiro do grupo, que nem do grupo do MAC, o primeiro do grupo 4 vai enfrentar o segundo do grupo 3, o terceiro do grupo 6 e o quarto do grupo 5, independente se o grupo tem mais ou menos equipes. O que vai valer a questão do percentual de aproveitamento são nos duelos eliminatórios, né, na fase de quartas de final, para ir definir mando de campo, a vantagem, né, de jogar o segundo jogo em casa, ou até mesmo de empates, que agora confesso que eu não me lembro de cabeça se há alguma vantagem no mata-mata a partir das quartas de final para quem fez a melhor campanha. Eu acho que até mesmo a questão do emparelhamento. Então, essa questão do percentual de aproveitamento, pelo fato do grupo do MAC ter uma equipe a menos, eu acho que isso só vai mesmo se consolidar, de fato, a partir das quartas de finais do mata-mata. Ok. Um abraço ao Matheus Dazan, que também está nos vendo. Tem alguém para nos falar? Uma outra entrevista, Ronaldo. Vou falar com o lateral esquerdo, do Fernandinho, que foi um dos poucos que menos sentiu a questão da intoxicação alimentar, né? O Fernandinho, titular da equipe do Marília, lateral esquerdo, ele que daqui para frente vai ter uma concorrência muito grande com o Lucas Prachedes, que estava defendendo o Capivariano na Série A3, trabalhou com o técnico Ricardo Costa o ano passado, e o Prachedes, que vem por empréstimo do clube de Capivari para o MAC, jogou 15 dos 17 jogos pelo clube na Série A3, o Capivariano, que foi eliminado nas quartas de final, pelo campeão Monte Azul. Então vamos ouvir e ver a entrevista do Fernandinho, lateral esquerdo do Marília. Vamos acompanhar. Bom, vamos falar com o lateral esquerdo Fernandinho. Fim do primeiro turno desta primeira fase, Marília terminando na liderança. Era o que vocês imaginavam, o Fernandinho, até pelo elenco que o Marília tem e pela questão dos adversários também, talvez não teriam um elenco tão qualificado como o de vocês, mas talvez trabalhando há mais tempo do que o Marília. Qual que é a avaliação que você faz desse primeiro turno com o MAC na liderança? Boa noite. Primeiramente, boa noite. A gente fica feliz, né? Nós estamos trabalhando para isso. A gente vem escutando bastante o professor Ricardo e todos da comissão e a gente também do elenco. A gente vem conversando entre nós e a gente obteve o nosso resultado que a gente queria. Claro que é um campeonato difícil. As outras equipes, muito pelo contrário, eu acho que elas estão trabalhando muito bem também. Vem com uns times fortes, mas a gente montou um elenco bom para brigar lá em cima e graças a Deus, pelo menos esse primeiro turno a gente terminou com a meta cumprida. Bom, esse último jogo contra o Assisense dá para dizer que foi uma vitória da superação por tudo que aconteceu,
pelo problema da intoxicação, venceu o líder do campeonato, que assim como vocês estavam invictos, jogando lá em Assis. Como que você classifica essa vitória aí diante do Assisense? Na verdade foi uma luta bem difícil pra gente, até principalmente pela saúde de todos, da maioria dos jogadores. Acho que eu e mais uns 3 apenas foi onde não passou mal, assim, da forma que ficaram a maioria. Então foi sem dúvida um jogo muito de superação, e graças a Deus que a gente conseguiu o resultado positivo. Você então acabou não sendo afetado então pela intoxicação, Fernandinho? Não, fui um pouco, eu passei um pouco mal, mas a maioria dos moleques passaram muito mal. Então assim, foi até difícil, a gente estava até pensando se a gente não ia conseguir jogar e tudo mais. E acabou que graças a Deus o pessoal foi pro hospital, se cuidou bastante, se hidratando bem, dormindo bem, e a gente chegou lá e conseguiu cumprir o nosso papel. Bom, na sexta-feira o Ricardo já adiantou pra gente que vocês serão liberados, né, para passarem com os familiares o final de semana para retornar na segunda-feira. Uma folga no fim de semana por conta da tabela, né, do grupo 4. Como é que vocês avaliam esse momento? Realmente é uma hora de estar mais próximo da família, dos amigos, para a sequência da competição, Fernandinho? Não, sem dúvida, eu acho que você estar perto da família fortalece muito mais também. E esse período de descanso, essa semana que a gente folga, eu acho que vai ser importante nós estarmos com as nossas famílias, sorrir um pouco, se divertir um pouco, estar em união lá com eles e, se Deus quiser, voltar com a bateria recarregada, né? Aí, portanto, então, lateral esquerdo, Fernandinho. Só para completar as informações do Marília, Ronaldo, sobre a questão da intoxicação alimentar, já saiu o laudo médico, né? A informação que a gente tem é que realmente foi por uso de laxante, até pelos sintomas, o próprio... Ou seja, fato criminoso. É o que aponta, até pelo fato de eu ter conversado com o Dr. Edson Antônio Rodrigues, que sempre assiste o nosso programa, é um maquiano fanático. Ele falou: Jorge, pelos sintomas, né, quando você tem uma virose ou você ingerir um alimento estragado, é um outro tipo de sintoma. Uma virose você tem da náusea, né, vômitos. Um alimento estragado também é um outro tipo de cólica, e pelos sintomas de cólica assim, frequente, somente diarreia, tudo leva a crer mesmo que foi pelo uso de laxante, né? Aí a gente imagina o que possa ter acontecido, se houve algum tipo de sabotagem ou não. Enfim, mas pelo lado do Marília também eles já querem encerrar esse assunto. E só para encerrar, Ronaldo, como o próprio Fernandinho adiantou, e eu perguntei na entrevista, como não teremos jogos do grupo do Marília neste final de semana, e o Mark também não entra em campo, o técnico Ricardo Costa, então, após o treino de sexta-feira, vai liberar os atletas para 2 dias de folga com seus familiares no sábado e no domingo, retornando na segunda-feira para a reapresentação, já que na outra sexta-feira o Mark recebe o Vossen, dia 24 às 8 da noite no estádio Bento de Abreu, pela reabertura do turno, né, do segundo turno. E hoje deveria haver um jogo treino contra a equipe do Garça, que disputa a Taça Paulista, mas aí não houve um acordo de última hora, e aí um treino normal agora no country, no período da tarde, mas poderia ter havido um jogo treino aí, pelo menos com os jogadores reservas. Tá ok. Felizmente não temos tempo para mais nada, só agradecer ao Macena aí e desejar sorte a ele na sequência aí da carreira, Macena. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, mandar um abraço aí para o nosso amigo Ica, para o pessoal que também mandou um abraço para a gente aí, e agradecer mais uma vez, e sempre que convidado, com certeza viremos com prazer. Ok, tem algum abraço? Muitos abraços já foram dados ao longo do programa, só para completar aqui para o Anderson Mosquete. Obrigado, Anderson, pela audiência, e a todos que nos acompanharam aqui via Facebook, e a vocês de casa também. Programa com a bola. Ronaldo, rapidinho, não posso esquecer, pelo amor de Deus, Carlos Bulho Fonseca. Carlão, muito obrigado pela audiência, e para o seu Luiz também, que está sempre lá no Alves Celeste. Esses 2 abraços eu não podia esquecer, eu podia esquecer do Ica, desses 2 não dava. Desses 2 não dava. Carlão, obrigado pela audiência, sempre nos acompanhando, seu Luiz também, sempre lá no Bento de Abreu. Tá certo, um abraço a eles. O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18h50, um pouquinho mais cedo amanhã, Jorge. Às 17h50. 17h50, uma hora adiantado. 17h50, 5:50, para ser mais o português exato. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.